Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Amém. esteja sobre nós. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Eu queria dar um tema para essa mensagem hoje, andando em sabedoria. Aí você pode me perguntar assim, nossa Chico, andar em sabedoria, o que tem a ver falar sobre a língua, né? O sábio sabe domar a língua, né? É isso aí, Fernando. Mas se vocês prestarem atenção, Tiago está falando do versículo 1 do capítulo 3 até o verso 12 sobre o poder da língua. E ele separa em 3 partes. Vocês perceberam já? Dos versículos 1 a 4, ele fala que a língua tem o poder de dirigir nossas vidas. Ela é freio e leme. Dos versículos 5 ao 8, ela tem o poder de destruir, que ele fala sobre fogo e veneno. E dos versículos 9 ao 12, ele fala que ela também tem o poder de nos alegrar. Ela é fonte e é fruto. Aí você pode dizer para mim assim, mas tudo bem, o que tem a ver com a sabedoria? Então eu queria que a gente lesse mais 2 versos, os versos 13 e o 14, que diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Ele está fazendo uma pergunta para nós aqui. Quem entre nós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso,
nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O que Tiago está querendo nos ensinar a colocar a questão da língua sobre a verdadeira sabedoria? Se a gente prestar atenção no versículo 13, Tiago está nos falando o quanto eu e você precisamos de sabedoria. O quanto nós precisamos da sabedoria no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso reagir. Por quê? Todos os dias nós lidamos com situações e circunstâncias que exigem de nós o falar. Vocês concordam ou não? Todo mundo. Qualquer um de nós precisamos falar. A gente tem que falar. E para isso, a gente precisa de sabedoria. Se a gente pensar, quando Deus chega para o rei Salomão e fala para ele assim, para ele pedir tudo o que ele quisesse, ele pediu sabedoria para governar. E Deus deu uma excelente sabedoria. E se a gente pensasse assim de forma bem simples, qual é a definição de sabedoria? Segundo os dicionários, a sabedoria é o uso correto do nosso conhecimento. Uma pessoa, ela pode ser inteligente, mas ela não, muitas vezes, pode ser sábia. Não é a inteligência que determina a sabedoria. Hoje a gente percebe que há uma busca muito grande por uma inteligência emocional, mais do que uma inteligência intelectual. Vocês concordam ou não? Está uma busca por uma inteligência emocional. Mas eu creio que o Espírito Santo tem falado para mim e para você que nós precisamos buscar uma inteligência espiritual. Porque o Espírito Santo nos capacita a toda sabedoria. Como nós precisamos da inteligência espiritual. E eu penso que um dos conflitos dos nossos dias é a intolerância nos relacionamentos. Hoje é fácil a gente chegar e olhar para uma pessoa e falar assim, você é uma pessoa tóxica. Aí eu fico pensando, outro dia eu estava conversando com a Daniela e eu falei para ela assim, qual é o parâmetro que eu estou usando para dizer que a Ana Júlia é tóxica? Estou só brincando, viu, Ana Júlia? Vocês percebem? Qual é o parâmetro? Se eu estou falando que a Ana Júlia é tóxica, então eu também sou tóxico. Vocês percebem isso? Amados, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? O Senhor nos chamou para sermos mensageiros de boas novas. Boas novas. O Evangelho é o anúncio das boas notícias. E se a gente prestar atenção no que Tiago está falando, nos versos 13 e 14, ele está falando para nós que a sabedoria reflete em cheio nos relacionamentos. E como nós precisamos de sabedoria. A melhor definição para uma pessoa sábia é que ela é correta no seu proceder. Eu vi aqui nessa Bíblia, interessante, ela é uma Bíblia antiga que eu tenho, e o comentarista aqui faz um comentário que ele diz assim, em cima do versículo 2, que o que nos torna sábio é quando a gente se torna perfeito proceder. E como que a gente consegue um perfeito proceder? Buscando no Espírito Santo. O quanto o Espírito Santo tem nos capacitado a andar em sabedoria. O quanto nós temos buscado o Espírito Santo para ele nos orientar no pensar, no falar, no agir. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que a gente tem buscado?
Algo assim interessante, eu estava pensando nessa manhã, né? Os versículos 1 ao 12, eles nos mostram esse correto proceder que vai nos levar a ter uma estatura moral e espiritual. Como? Pensando exatamente no que eu falei. O poder que a língua tem de nos dirigir, de nos destruir, de nos alegrar. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que nós temos trabalhado essa dinâmica? Como que nós temos entendido essa dinâmica? E eu queria destacar alguns pontos aqui, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar é a origem da sabedoria. Tiago está nos mostrando claramente que há 2 tipos de sabedoria. E ele diz que uma, ela é terrena. E a outra é celestial. Há uma sabedoria terrena e há uma sabedoria celestial. E aqui surge, então, uma primeira questão que eu queria que a gente pudesse refletir, né? Qual sabedoria tem governado a nossa vida? A terrena ou a celestial? Amados, pode parecer uma coisa assim muito simples, mas isso tem tudo a ver. Estou falando da gente ter um proceder correto. Qual tem sido a sabedoria que nós temos usado? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Qual é os frutos que esse estilo de vida está produzindo em nossas vidas? Porque se você continuar lendo aqui os versos 15 do capítulo 3, ele diz assim, acerca da sabedoria do alto. Ele diz assim, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Por que Tiago denomina essas 3 características da sabedoria terrena? Você já parou para pensar nisso? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Porque ele usa aqui essas 3 expressões, que ela é terrena, animal e demoníaca. E eu queria falar dessas 3 características com você essa manhã. A primeira, ela é terrena, porque ela é uma sabedoria que o mundo governa. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20 e 21, acerca disso. Vamos ler lá. Se você puder abrir, marca aí como eu já te ensinei, né? Marca Tiago, tá? Vamos abrir 1 Coríntios. Está um pouquinho para trás aí. Primeira Coríntios, capítulo 1. Ele faz uma pergunta. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Versículo 1, eu li a partir do 20, perdão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vocês percebem aqui a sabedoria? Qual é a denominação que Paulo dá para a sabedoria do mundo? Loucura. Loucura. Por quê? Por que Paulo fala isso? Porque, amados, a sabedoria do homem vem da razão. Aí eu pergunto para você, a escolha de Eva trouxe benefício para Eva?
trouxe consequências para Eva? Trouxe consequências para mim e para você hoje? Também. Então, qual foi a sabedoria que Eva usou? Foi loucura ou não? Mas ela fez escolha. Ela quis. E ela foi e levou para Adão. E Adão também errou. Então a sabedoria do mundo, ela é terrena. E ela não consegue, de forma alguma, resolver os conflitos da humanidade. Para um pouco e pensa. Quantas guerras estão acontecendo agora, hoje, nesse momento? Eu estava vindo para cá, o Líbano Israel acabou de pegar um líder do Hamas dentro do Líbano. Lá já criou mais um conflito agora com o Líbano. Daqui a pouco todas as nações ali vão estar contra Israel. Isso já é a profecia se cumprindo. Vocês percebem? A palavra está se cumprindo. A palavra de Deus, amados, ela infelizmente não tem mais governado a vida familiar, a vida econômica, a vida profissional e sentimental de muitas pessoas. Aí eu paro e pergunto para você, a palavra de Deus, ela está governando a minha família? A palavra de Deus, ela está controlando a minha economia? Ou a minha vida profissional? Ou a minha vida sentimental? Ou as coisas de Deus não estão mais importando nas minhas decisões? Qual é a sabedoria que nós estamos usando? Aí ele usa uma outra expressão, né? Interessante. Ela é animal. Ou algumas versões usa não espiritual. E é muito importante aqui a gente entender a palavra que é usada aqui no original, porque é psíquicos. Psíquicos. E ela tem um sentido da natureza da pessoa com os seus desejos e impulsos por paixões que o homem não consegue controlar. São impulsos carnais. Então a pessoa, ela comete aquela coisa que ela não consegue controlar, ela está tendo uma ação. Por exemplo, você pega o seu cachorrinho, bonitinho lá, né? Tenho lá em casa o Nick, né? Eu tenho um bife suculento lá. Se eu deixar no chão, eu vou falar para ele, não pega o bife. Vocês acham que ele não vai pegar? Aquele cheirinho suculento, né? Aquela picanha. Por que ele pega? Porque ele é instinto. E muitas vezes, quando a gente é governado pela sabedoria mundana, os nossos instintos são como de um animal, a gente não consegue controlar. E Paulo está falando que essa não é uma sabedoria do alto. Porque ela é oposta à natureza espiritual. Judas, está bem pertinho aqui, eu vou abrir, eu leio aqui, amados. Judas, ele diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, porque não têm o Espírito. Quem são? Os quais vos diziam nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Quem são esses? São esses os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a não ter instinto animal. Não agir segundo as nossas vontades. A gente ter o domínio próprio. A gente controlar. Judas está dizendo que essa natureza ela está em oposição às coisas de Deus. Ela se opõe. Mas muitas vezes você para e pensa assim, não, mas eu não faço isso. Vou falar com as irmãs agora. Você olha no guarda-roupa, não tem espaço para mais nada. É ou não é? Ou falta alguma coisinha ainda lá?
Aí vem o Black Friday, né? Black Friday. Aí a Shine, obrigado. Shein, né? Obrigado. Como eu amo vocês me ajudam muito. Aí vem lá, promoção. Não tem onde colocar mais resultado, eu quero. Você está agindo segundo o quê? O seu impulso. Vocês concordam ou não? Aí você pode dizer para mim, não, Chico, mas eu fico o ano inteiro esperando vir essa promoção para comprar. Legal. Mas você está precisando? Eu só estou fazendo uma ilustração aqui. Eu queria que vocês entendessem o princípio. A gente está agindo por sabedoria ou por impulso? Qual tem sido a nossa interação? Aí ele fala de uma terceira ação da sabedoria terrena. Ela é demoníaca. Porque, às vezes eu fico pensando assim, por que Tiago faz essa acusação? Que a sabedoria terrena, ela é demoníaca. Você já parou para pensar nisso? Porque é aquela sabedoria que Satanás vem, abre os nossos olhos para aquilo que a gente não deve olhar. Para aquilo que a gente não deve pôr atenção. Para aquilo que a gente não deve colocar toda a nossa força. Por isso que é demoníaca. Porque ele quer nos despertar para algo que vai nos fazer pecar. Vai nos fazer perder o alvo. Essa é a sabedoria demoníaca. Muitas pessoas hoje acabam caindo nas mentiras de Satanás. Vocês concordam ou não? Podemos ler um texto? Romanos 1. Verso 18. 1:18. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês percebem? Quando nós não buscamos a sabedoria do alto, a gente cai naquilo que Satanás quer que a gente caia. Aqui nós estamos ouvindo. Tiago, porém, ele mostra para a gente esses 3 detalhes da sabedoria do mundo. E aí ele fala sobre a sabedoria do alto. E, amados, eu queria assim que a gente pudesse atentar para isso. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, do alto. Ela é fruto de oração. É dom de Deus. E essa, a fonte de toda sabedoria,
está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda sabedoria. Porque em Cristo nós temos os tesouros de toda sabedoria. E essa sabedoria, ela está em toda a palavra. O quanto a gente tem meditado na palavra. Porque na palavra a gente encontra a sabedoria. É o que ele diz. Esta não é a sabedoria que vem lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual é a sabedoria que a gente tem buscado? Qual tem sido a sabedoria que nós temos buscado? Sabe, amados, a gente não pode ficar indiferente ao que a gente tem visto acontecer ao nosso redor. Vamos ser sinceros, constantemente, o que a gente tem visto acontecer? Quais as coisas que a gente tem percebido? Aonde a gente tem buscado a sabedoria? Porque a falsa sabedoria, ela se manifesta onde há inveja amargurada. Vocês percebem? Às vezes a gente pensa, né? E a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho isso. Você se alegra com as vitórias do seu irmão? Para um pouquinho e pensa. Você se alegra? Ou você se alegra com os fracassos? Como, por exemplo, o Guarani, né? Já caiu, já. Né? Corinthians não vai cair. Você vê? Vocês percebem? O futebol é um termômetro para isso. Nós estamos em pleno século, né? De toda a tecnologia, não é isso? Não é? Não é isso? Com toda a TI, com toda essa questão aí, inteligência artificial, tudo, né? Vocês acham que está certo um grupo de homens ficar esperando outro grupo de homens que saiu da sua cidade e veio assistir um futebol, fazer uma emboscada e matar pessoas? Isso é sabedoria do quê? Então, nós estamos falando sobre o quê? Para um pouquinho e pensa. Às vezes você fala para mim, Chico, mas eu não estou tirando a vida de ninguém. Tá, mas uma palavra tua mata o relacionamento com o teu irmão. Vocês percebem ou não? Como que isso aqui veio para mostrar isso? Quer ver um exemplo? Posso falar ou não? Vocês me permitem? Quantas pessoas você já bloqueou no seu Instagram ou no seu Facebook? Deixa o Espírito Santo falar. Quando você está bloqueando uma pessoa, você está fazendo o quê? Tá, vamos sair desse ambiente de Facebook, Instagram, WhatsApp. Quantos aqui já bloquearam o grupo de WhatsApp? Por quê? Falta paciência. Vocês percebem? Falta tempo. Falta longanimidade. Né? É que essas coisas estão distraindo. Se a gente olhar que é distração e é ruim, eu estou eliminando tudo que é distração para não perder o foco. Acho que não precisa bloquear no WhatsApp, né? Você pode até ter lá, mas você nem olha.
Pessoal, você não Você bloqueia no coração e na mente. Você não bloqueia, assim, porque se você bloquear, outra pessoa vai se sentir ofendida, mas quando você vê aquela pessoa dentro do coração, você já bloqueia na hora, você já fala, eu tenho aqui só por ter, mas eu não quero nem saber de nada dessa pessoa. Você só não bloqueia porque dentro de você se fala, se eu for bloquear ela, ela vai entender que eu bloqueei e vai criar um ranço com ela, para ela não se sentir mal, nem mesmo. Mas dentro do teu coração você olha, já vem aquela amargura, você fala, nossa, essa pessoa é tóxica. Faz mal pra mim. Antigamente a gente atravessava a rua, né? Hoje a gente deleta. Chico, outro dia eu vi era um meme, né? Que falava assim, como a gente bloqueava a pessoa no passado. Era as fotos, lembra que rasgava? A pessoa, tipo assim, uma foto com 2, 3 pessoas, você rasgava uma. Hoje a inteligência artificial veio lá que apaga, aproxima ou tira. Amados, vocês percebem? A tecnologia não veio para o bem só, ela veio para afastar pessoas. Qual tem sido o nosso termômetro? A falta de sabedoria, ela tem sido algo que cria em nós sentimentos facciosos. Cria em nós ambição, e a ambição está ligada à cobiça. Cria em nós disputa, competição. E Tiago está nos alertando sobre os perigos, porque isso nos anula buscar a verdadeira sabedoria espiritual. Amém. No mundo, cada vez mais a disputa, ela faz parte, a competição, cada um passa por cima. Mas a nossa sabedoria é do mundo ou ela é do alto? Aí você pode dizer assim para mim, Chico, mas então eu estou fora do mercado se eu fizer isso. Amados, onde a gente tem colocado a oração? O salmista diz assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Será que essa palavra é furada? Ou eu creio nessa palavra, ou ela está furada. Então quem está governando, mais uma vez eu faço a pergunta, quem está governando? Porque a sabedoria do mundo, ela exalta ao homem. Mas o Espírito Santo está cada vez mais nos ensinando que toda exaltação seja a Deus. A Ele toda a glória. Há um perigo hoje que está constantemente rondando, batendo nas nossas portas. Sabe qual é esse perigo, amados? Uma super preocupação com a nossa posição, com a nossa dignidade, com os nossos direitos. Aí a gente vem tudo bonitinho aqui e canta assim, meu direito é de não ter direito algum. Então acho que a gente está brigando por direitos e ao mesmo tempo a gente está cantando e louvando ao Senhor que o meu direito é não ter direito algum. Não estou entendendo. Por quê? Porque a gente está cada vez mais focado numa sabedoria que o mundo está tentando nos ensinar. E essa sabedoria que o mundo está ensinando, ela cada vez mais produz em nós sentimentos que o Espírito Santo abomina. E aí vem os atributos que Tiago, que a gente leu há pouco, que ele fala sobre a sabedoria. Ela é pura, primeiramente pura. Será que a gente está tão acostumado a tomar leite semi-desnatado, né? Ou leite totalmente desnatado, né? A gente não toma mais o leite integral, né? Porque prejudica, né, doutor? A saúde, né? Então a gente toma o leite semi-desnatado ou desnatado, né? Mas, e com a sabedoria? Ela é pura. Ela é pacífica.
Uma outra palavra aqui que eu penso que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Ela é tratável. Ela é plena de misericórdia. Ela produz bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Aí a gente podia parar e pensar assim: a sabedoria, ela produz resultados. Amém. A origem da sabedoria determina os resultados. Se eu estou andando em sabedoria mundana, eu vou ter resultados. Se eu escolho andar segundo a sabedoria do alto, que vem do Senhor, eu vou ter resultados. E eu queria, se a gente pudesse entender aqui 2 quadros, né? A sabedoria do mundo e a sabedoria celestial. Então, em primeiro lugar, a sabedoria do mundo. Primeira coisa, ela produz problemas. Inveja, confusão, todo tipo de coisas ruins. Aí, a sabedoria celestial. Primeira coisa, ela produz bênçãos. Por quê? Porque uma pessoa que escolhe andar em sabedoria que vem do alto, regido pelo Espírito Santo, ela tem uma conduta pura, pacífica. Percebem a diferença? Aí uma segunda constatação. Qual o resultado da sabedoria do mundo? Pensamentos errados que produzem atitudes erradas. A sabedoria celestial. A nossa vida é uma semeadura que produz uma colheita. Ela semeia justiça e não pecado. Semeia paz e não guerra. Aí tem uma terceira resultado da sabedoria. A sabedoria mundana. Ela causa desordem, traz instabilidade emocional à vida das pessoas. Por quê? Tantas pessoas hoje com uma instabilidade emocional. Você já parou para pensar nisso? Qual é a conduta que tem governado a vida da pessoa? Mas tem a sabedoria celestial. E o terceiro resultado de escolher andar segundo a sabedoria celestial, ela traz paz. E ao trazer paz, ela proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, presta atenção num detalhe. Ao assim aceitarmos o Senhor Jesus, Ele nos trasladou daqui para cá. Não tem como mais os efeitos das trevas querer dissipar. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Vocês já viram uma treva dissipar a luz? Se alguém não jogar uma pedra e quebrar, ela vai continuar brilhando. Não é isso? As trevas não têm domínio sobre a luz. Mas por que a gente acredita nessa mentira? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente permite que as trevas nos governem. Sendo que o Senhor já nos tirou das trevas e nos trasladou para o reino da sua luz. Eu queria concluir pedindo para que a gente pudesse fazer uma reflexão. Os irmãos entenderam a diferença da sabedoria do mundo? Todos aqui assistiram aquele filme Oppenheimer? Assistiram? Não.
Eu não queria dar spoiler, mas se a maioria assistiu, vocês se lembram bem do diálogo de Oppenheim com Einstein? Alguém se lembra que houve um diálogo entre os dois? No jardim lá. No gramado. Qual foi a palavra de Einstein para Oppenheim? Revê o filme. Ainda está nas mídias aí, né? Nos Netflix, reveja. Vai lá adiante e vê. No Amazon. O conselho que Einstein dá para Oppenheim. Toda a inteligência, tudo aquilo que Deus deu a ele, o que ele criou. E Einstein fala, eu não quero dar spoiler. Pode falar. Pode falar. Não. Assistam. Fala assim, a gente precisa assistir. Não, precisa. 3 horas de filme. É isso aí. Vale a pena. Fazer uma sessão no domingo que vem. É. Amados, quando o Senhor Jesus dirige os nossos passos, determina a nossa conduta, os frutos vão ser visíveis. Os frutos vão ser reais. Porque a gente está sendo governado pela sabedoria que vem do alto. Amém. E as pessoas que estão ao nosso lado vão começar a perceber. Vão começar a ver quem governa o meu pensar, o meu falar e o meu agir. Amém, queridos?